Bom, dando continuidade ao vídeo anterior, que nós estamos falando sobre as teorias motivacionais, as mais cobradas em concurso, foco concurso aqui de maneira rápida, objetiva. Vamos falar da teoria dos dois fatores de Herzberg. Como eu já disse no vídeo anterior, é importante que você saiba o nome, inclusive, de quem criou a teoria, porque às vezes a banca bota a teoria certa, exemplo certo da teoria, mas bota o nome do autor errado. E o nome do autor errado é errado. Ou você marca errado, se for uma prova da CESP, certo ou errado. Ou se for de múltipla escolha, você já não precisa nem mais ler, já passa para outro. Tem que economizar tempo. Bom, como vocês estão vendo, vamos lá. Vocês estão vendo o cara dessa teoria aí é Frederick Herzberg. Precisa gravar isso? Não precisa. Tá? Ele dividiu essa teoria em dois fatores: os fatores motivacionais e os fatores higiênicos. E a presença de fatores motivacionais gera satisfação, a ausência gera não satisfação. A presença de fatores higiênicos também gera não satisfação, e a ausência de fatores higiênicos gera a insatisfação. No primeiro momento, esse jogo de palavras, satisfação, não satisfação, insatisfação, ausência, por exemplo, isso pode causar uma confusão em você, mas qual o segredo para você entender essa teoria? Que ela não é difícil. É que assim, quando você pergunta uma pessoa, provavelmente o contrário de uma pessoa satisfeita, 99% vão dizer que é uma pessoa insatisfeita. Mas não é necessariamente. E esse é o bizu aqui dessa teoria. O contrário da satisfação não é necessariamente a insatisfação, mas sim a não satisfação. E o contrário da insatisfação também não é necessariamente a satisfação, e sim a não satisfação. Vai depender, de acordo com essa teoria, com a presença desses fatores que nós estamos falando, os higiênicos e os motivacionais. Vou dar um exemplo aqui. Os fatores higiênicos. Um dos exemplos de fatores... o que são esses fatores higiênicos? Um deles é a própria ambientação, né? O ambiente físico, instalações físicas de trabalho. Vamos imaginar que você trabalha num lugar mal iluminado. Provavelmente, constantemente você vai reclamar com um colega seu, seu chefe. Pô, dá um jeito aqui na iluminação, tá ruim para enxergar, tá escuro. Isso vai deixar você insatisfeito. Agora, se você chega no dia seguinte, tá iluminado, beleza, consertar a lâmpada que tava queimada, você não vai ficar super motivado para trabalhar. Você vai simplesmente deixar de reclamar. E esse aqui é o bizu, entendeu? Você, em relação aos fatores higiênicos, se ausente, você reclama, você fica insatisfeito. E em relação ao motivacional, se não tiver, você não vai ficar motivado, mas também você não vai ficar insatisfeito, tá? E quais higiênicos afetam a satisfação, insatisfação com o trabalho? Quais são esses fatores? Por exemplo, qualidade de supervisão, remuneração, políticas da organização, condições físicas do trabalho, relacionamento com os colegas, segurança no emprego. E do outro lado, quais são os fatores que, se presentes, vão gerar satisfação? É oportunidade de promoção, oportunidade de crescimento pessoal, reconhecimento, responsabilidade, realização, né? Autorrealização. Tá? A dica de ouro. Você tem que estar muito atento nesse quadro, porque as bancas estão sempre misturando os conceitos, misturando as teorias, misturando até os autores. Então, eu explico no vídeo anterior a teoria das necessidades, Maslow, que é essa primeira, a teoria Derk, que é a segunda, e a Herzberg, que a gente acabou de ver. E a maior parte das vezes, o ponto de referência é a teoria da necessidade, de Maslow. Então, você tem que saber o seguinte: na TERC, o E de existência, ela engloba a segurança fisiológica de Maslow, o relacionamento é o social de Maslow, e o crescimento engloba a autorrealização e a estima também, da teoria das necessidades. Já nos fatores higiênicos,
O higiênico ele engloba o social, a segurança e a fisiológica de Maslow e o relacionamento e a existência da Terra. Quanto a isso, não há discussão. E os fatores motivacionais englobam o crescimento de Alderfer e a autorrealização de Maslow. Só que na parte de estima há aí uma certa, vamos dizer assim, divergência às vezes. Alguns autores entendem que os fatores motivacionais só dizem respeito à autorrealização, e outros entendem que alguns pontos da estima eles estão nos fatores higiênicos. Então você tem que ficar atento quando cair na tua prova isso. Quando botou fatores higiênicos com estima, você já abre o olho. A tendência, tá, é considerar como fatores motivacionais englobar autorrealização e estima. Mas dependendo do que eles classificarem como estima, por exemplo, status está dentro do estima. Realização e autonomia pode ser que entre dentro do estima. Aí você tem que ter a capacidade de discernir na hora, ok? Temos aí a teoria da equidade, cujo criador foi John Stacy Adams. Essa teoria da equidade também pode cair na sua prova como teoria do equilíbrio. Então, tanto está correto dizer teoria do equilíbrio ou teoria da equidade. Alguns chamam também de justiça distributiva, um pouco menos comum. Isso aí, tá? Essa teoria ela tem a premissa básica do seguinte: de que as recompensas devem ser proporcionais ao esforço e iguais para todos. Se duas pessoas realizam o mesmo esforço, a recompensa deve ser igual, tá? Gravem principalmente essa segunda frase. Se duas pessoas realizam o mesmo esforço, a recompensa deve ser igual. Ou seja, o indivíduo está sempre comparando, tá? E ele pode comparar tanto internamente como externa, que a gente chama de equidade interna, que é quando o indivíduo se compara com outros dentro da mesma organização, com outras pessoas que desempenham também funções similares a ele, ou equidade externa, quando o indivíduo se compara com outros de outras organizações, porém que desempenham funções similares. Pode surgir nessa teoria uma situação de equidade e uma situação de inequidade. A equidade é quando ele vê como razoável, como justa o seu desempenho, a sua recompensa, o desempenho do seu colega e a recompensa do seu colega. A situação de inequidade, que é mais comum, vamos dizer assim, ela pode gerar também algumas reações no indivíduo, né? Pode desmotivar ele, logicamente, mas também pode fazer com que ele mude suas contribuições, pode aumentar, que ele pode querer trabalhar mais ou menos, vai depender da situação. Ele pode querer mudar os pontos de comparação, ou até comparar com outros colegas também, seria o caso. Tá? Então a gente tem que reconhecer nessa teoria o seguinte: que a comparação é inevitável no ambiente de trabalho, deve se comunicar claramente quando se recompensa, a organização deve explicar porquê, deve mostrar aos outros por que está recompensando determinada pessoa, né? Então, de acordo com essa teoria, a motivação do indivíduo ela vai variar conforme a sua percepção de justiça, tanto em relação às condições extrínsecas como às intrínsecas. Aí a teoria da expectância, tá? A teoria da expectância ou expectativa, de Victor Vroom, tá? Uma das teorias também mais cobradas no concurso. A CESP adora essa teoria. Então vamos lá. Essa teoria ela possui três premissas, que é do valor que a pessoa atribui ao resultado advindo de cada alternativa, da percepção de que a obtenção de cada resultado está ligada a uma compensação e da expectativa que ele tem de poder obter cada resultado. Primeiro é a valência, segundo a instrumentalidade e terceiro a expectativa. Então,
toda vez que falar em teoria da expectância, esse trio vai andar junto aí, valência, instrumentalidade e expectativa. Essa teoria, para ela poder, enfim, ser aplicável, ela tem algumas suposições, que os objetivos têm que ser claros quanto aos resultados que se esperam. O desempenho é estritamente relacionado com a recompensa que se quer alcançar, e essa recompensa deve ter valor para a pessoa. Além disso, a pessoa tem que acreditar na organização, na medida em que ela vai realizar um desempenho, que esse desempenho vai levar uma recompensa, e que essa recompensa tem que ter valor para ela, e a pessoa precisa confiar de que a organização vai cumprir com as suas obrigações. Então, só reforçando, valência vezes instrumentalidade vezes expectância vai dar igual a motivação, tá? A pessoa vai realizar um esforço individual, que esse esforço vai levar a um desempenho, que esse desempenho vai levar a uma recompensa, que essa recompensa vai satisfazer as suas necessidades, as suas metas pessoais, tá ok? Vamos falar agora da teoria do estabelecimento de objetivos. Essa teoria, ela lembra muito a famosa APO, Administração por Objetivos, tá? E o pai dessa teoria, o cara, é Edwin Luke, tá? E essa teoria tem algumas premissas. Objetivos mais difíceis conduzem a um maior desempenho do que aqueles menos difíceis. Objetivos específicos conduzem a melhor desempenho do que os vagos. Há muita participação nos objetivos e isso aumenta a aceitação e também diminui um pouco o poder de contestação, né? Você fica meio impedido de reclamar, já que você negociou junto com o seu supervisor, enfim, com a sua equipe, o seu próprio objetivo. Há também muita retroação da tarefa, muito usado nessa teoria também. E essa teoria faz uma abordagem cognitiva, pode ser usado como método de motivação. Recompensas financeiras, né? A própria definição de objetivo já é uma motivação, a participação no objetivo, na tomada de decisão, e um redesenho aí de cargos, tarefas, para poder aumentar o desafio e a responsabilidade também. Acabou aqui, não deixem de indicar para os seus amigos se vocês tiverem gostado, e não percam o terceiro vídeo que eu vou gravar com questões comentadas sobre motivação.